Paz, gente, tudo bem? Eu estava olhando essa imagem aqui dos barquinhos e eu lembrei de uma passagem bíblica, uma que eu mais amo, que é quando estavam Pedro, Tiago e João, estavam lá pescando e passaram uma noite inteira tentando, e nada de peixe, até que apareceu um grande líder que falou para eles: vão até outro lado, onde as águas são mais profundas. E lá eles lançaram suas redes e a pesca foi gigantesca. Mas o melhor de toda essa história é que a Bíblia diz que no final eles deixaram tudo e o seguiram. Eu amo Jesus, eu amo a palavra dele e amo o favor dele em nos confiar liderança, né? Como Josias falou, a palavra do Senhor diz para que nós governássemos e nós multiplicássemos. Então, eu não sei que tipo de liderança você exerce, se você é um líder espiritual, se você é um líder empresarial, mas se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você precisa ter princípios na liderança que você exerce, né? E o pastor Manassés, ele foi assim, de uma sabedoria, de uma graça nesse livro. Eu fiquei completamente encantada com o conteúdo desse livro. O que nós vamos falar aqui não é um terço daquilo que ele falou ali. Então, a gente quer incentivar você a adquirir esse material. É um livro que você tem que ler, reler várias vezes para conseguir pegar tudo aquilo que tem ali, que é muito rico. E nós vamos falar agora, o segundo pilar, sobre delegar. E ele inicia aqui falando sobre a diferença entre exercer autoridade e autoritarismo, né? Porque se você trabalha em uma empresa, você está debaixo de um certo autoritarismo, né? Ele fala assim: ser líder não ter influência sobre os seus voluntários, eles não seguirão. Consequentemente, não produzirão resultados. Então, principalmente para nós que somos líderes cristãos, líderes de igreja, é uma liderança voluntária, né? Você aqui não tem um contra-cheque, você não tem uma motivação financeira, então você precisa trabalhar por amor, né? E como é muito melhor nós estarmos debaixo de uma liderança que tem influência sobre nós, né? Autoritarismo significa alguém que exerce uma imposição sobre a outra pessoa. E diferente de autoridade, que a autoridade é uma pessoa com que você respeita, e ela se torna uma influência para você, né? Então, nós líderes cristãos, nós líderes que exercemos uma função lá fora, nós precisamos ter uma liderança que lidera por influência. Amém? E a importância de um líder estar sempre preparado, de um líder estar sempre buscando aperfeiçoamento, né? E nós vamos continuar. O pastor Manassés, nesse livro, ele toca nos mesmos pilares, em várias partes do livro, porque ele quer que isso se torne uma realidade para nós, uma verdade. E ele fala mais uma vez aqui sobre a questão da gente treinar, da gente estar sempre buscando o nosso aperfeiçoamento e estar sempre em busca de treinar aquelas pessoas que estão debaixo da nossa liderança, né? Ele diz assim: se você é líder de equipe, invista tempo mentorando, desenvolvendo as pessoas que estão com você. Essa é a principal maneira de causar impacto no seu time e através dele. O que significa treinar? Treinar significa desenvolver líderes que atuem com compreensão mais profunda de si mesmo, da equipe, da organização a qual fazem parte, como também da comunidade a qual estão inseridos. Então, o treinamento, ele vai gerar em nós, gerar nas pessoas, essa consciência de onde elas estão, da onde que elas estão inseridas. Por exemplo, quando nós viemos aqui para Verbo da Vida, nós viemos de um outro contexto, de uma outra igreja, e uma coisa que sempre foi pregada e até hoje é a questão da visão, né? A visão aqui da nossa igreja local é iluminar a Serra Gaúcha com a palavra de Deus. Então, toda empresa, todo local precisa ter uma visão.
de aonde você quer ir, como você vai chegar. Eu lembro de muitas reuniões que nós fizemos aqui com o pastor, com a Rô, e a gente teve muitos bate-papos de como nós faríamos isso, que maneira nós vamos fazer para iluminar a Serra Gaúcha, sabe? Então, nós precisamos colocar essa consciência nos nossos liderados, de onde eles estão, para onde eles vão. E uma coisa assim que me chamou muita atenção, que ele falou, que nós precisamos treinar para que as pessoas tenham consciência também da comunidade que estão inseridos. E isso foi uma parte que tocou meu coração nesse livro, porque eu nasci em Caxias do Sul, eu sou dessa cidade, nasci aqui, Hospital Pompeia, né, como a maioria, mas lendo isso, me tocou que talvez eu não tenha o conhecimento necessário sobre a cidade onde eu estou. E isso me despertou para tentar entender mais sobre o lugar onde nós estamos inseridos, a comunidade que está ao nosso redor. Nós queremos ganhar as almas, nós queremos dominar os territórios que o Senhor nos confiou, mas nós precisamos nos aprofundar também em conhecimento sobre isso, né? O seu público, o seu nicho. Por exemplo, eu e o meu esposo, nós somos pastores de jovens. Então, o Senhor colocou, ao ler esse livro, o Senhor trouxe ao meu coração a seguinte pergunta: você conhece os jovens da igreja? Nós conhecemos muito bem. Mas os jovens de fora, os jovens da comunidade, o que esses jovens estão em busca? O que está acontecendo com eles? Quem são eles? Sabe? Buscar conhecer mais profundamente qual é a realidade dos nossos jovens da Serra Gaúcha, para que a gente possa fazer um trabalho eficiente em relação a eles. Então, ao ler isso, me despertou. Nós precisamos conhecer, se aprofundar em conhecimento daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. E você mesmo, que você é um líder empresarial, entender mesmo o seu produto, que o seu liderado ame tanto quanto você esse produto, aquilo que você vende, aquilo que você entrega para as pessoas. E ele fala muito sobre nós, que a importância de treinar. Treinar reaviva, ativa, direciona o dom e o potencial que cada pessoa carrega. O treinamento fornece plataforma para o próximo passo, que é delegar. Então, se nós não treinarmos, você vai estar queimando uma etapa. Ele fala aqui que a importância de delegar. Delegar sem treinar é o mesmo que delargar ou queimar etapas. Sabe, ele fala aqui que se nós colocarmos uma pessoa servir em um departamento, ou propriamente na sua empresa, você dá uma determinada tarefa para essa pessoa, e você não treinar ela, você vai estar queimando etapas. Você vai deixar essa pessoa vai estar insegura em estar fazendo a sua função, e o resultado não vai ser o esperado, né? Então, é muito importante haver um treinamento antes de você estar delegando, então, a função. E o nosso principal exemplo de liderança, como eu falei antes, é Jesus. Eu gostaria que a mídia colocasse um videozinho rapidinho aqui para nós podermos entender um pouquinho. Eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo. O que ele disse? Mestre! Você mal podia esperar, não é? Sinto muito. Puder aumentar um pouco o volume. Esclarecer algumas coisas, se não tiver problema. Mas é claro. Então, Vocês judeus estão muito longe de casa. Sim, na verdade nós estamos. Shalom para você também. Essa é a saudação judaica tradicional para vocês. Não levantem um dedo. Isso foi um aviso. Tente novamente e veja o que acontece. Quieto, Tiagão. Shalom para você também. Seus cachorros imundos! Ficar quieto. nos deixe fazer alguma coisa. E de que isso valeria? Defenderia a sua honra. Eles insultaram e humilharam você. Eles merecem ter uma chuva de raios e serem incinerados. Sim, fogo dos céus. Fogo? Você disse que podíamos fazer coisas assim, é só dizer que acontecerá. Por que não? Sabíamos que não podíamos confiar nessas pessoas. Não devíamos ter vindo aqui para começo de conversa. Eles não merecem você. Por que acham que eu fiz vocês trabalharem no campo do Malaquias? O que eu estava tentando ensinar? A ajudar? Acha que foi apenas para ser mais útil? Para serem melhores agricultores? Foi para lhes mostrar que o que estamos fazendo aqui
vai durar por gerações. O que eu disse a Fotina no poço e o que ela disse a tantos outros depois está plantando sementes que terão um impacto duradouro por gerações. Vocês não conseguem ver o que está acontecendo. Essas pessoas que vocês tanto odeiam estão acreditando em mim sem nem verem milagres. É a mensagem, a verdade que estamos dando a eles. E vocês vão atrapalhar isso porque algumas pessoas de uma região que vocês não gostam foram maldosas com vocês? Então eles não são dignos? E vocês são muito melhores? Vocês são mais dignos? Bom, eu vou dizer uma coisa, vocês não são. Essa é a questão. É por isso que eu estou aqui. Me desculpe. Me desculpe, mestre. Quando reunirmos os outros, eu preciso que me ajudem a mostrar o caminho. Que sejam humildes. Nós seremos. Você queria usar o poder de Deus para trazer do céu o fogo? Para queimar essas pessoas? Bom, parece muito pior quando você coloca desta forma. Vocês dois são como uma tempestade no mar. Vamos. Trovões explodindo do peito de vocês a cada passo. Na verdade, é assim que vou chamá-los de agora em diante. Tiago e João, os filhos do trovão. E isso é uma coisa boa ou ruim? Hoje não foi bom. Mas uma paixão forte pode ser uma coisa boa quando canalizada para a retidão. Mas talvez eu tenha que esperar para dar a vocês a autoridade que discutimos antes. Ou em doses menores, até que vocês se acalmem um pouco. Tiago, João, que caras horríveis, o que aconteceu? O que aconteceu é que Tiago e João precisavam ser lembrados de que estamos em Samaria para plantar sementes, não para queimar pontes. Essa cena é do The Chosen, e eu queria uma cena que mostrasse a autoridade. Eu tenho certeza que vocês sentiram a diferença, né? E na nossa liderança, nós sempre vamos encontrar filhos do trovão. Eu já fui uma, o Josias já foi. E quando a gente encontra uma liderança que consegue ver o além das aparências, além daquela impetuosidade, e consegue te ajustar a olhar além das coisas e ver um líder, sabe? Eu sou muito grata pelas lideranças que passaram na minha vida, na vida do meu esposo, que conseguiram perceber em nós o pastoreio, perceber os nossos dons, os nossos talentos, porque nós precisamos ser muito lapidados, muito, e ainda estamos sendo lapidados. Mas se não tivesse uma liderança com esse olhar, de não olhar, são os agitadores, são os filhos do trovão, conseguiram ver além e nos projetar e trabalhar em nós. Então, nós precisamos ser esse tipo de liderança que lidera sobre influência, sabe? Que consegue influenciar. Olha, esse diálogo todo de Jesus com eles, Jesus o tempo todo conseguiu ensiná-los e fazer que o coração deles se rendesse de forma totalmente sem exercer uma voz de autoritarismo sobre eles. Então, Jesus, ele treinou para delegar. A Bíblia fala lá em Marcos 13:13, chamou os que ele mesmo quis para estarem com ele. Treinamento e delegação coexistem, ao passo que o liderado é treinado, enviado e supervisionado na missão. Sabe, Jesus, ele trouxe 12 caras aleatórios, totalmente diferentes uns dos outros, com histórias diferentes, com dons diferentes, e juntou todo mundo
para conviverem juntos e uns aprender com os outros. E durante 3 anos, Jesus foi trabalhando neles, no seu caráter, nas suas emoções, desenvolvendo seus talentos. E chegou o tempo onde Jesus os enviou, né? E os resultados desse envio, nós somos resultado desse envio. Eu e você somos resultados de um treinamento que Jesus deu a 12 homens. Você entende isso? Nós somos resultados. Nós somos, como diz ali na cena, são semeaduras que vão percorrer para a eternidade. Então, é muito importante que nós, líderes, independente do segmento que você lidera, você entenda o poder de olhar, de ter aquela visão de raio-x, o radarzinho, para perceber o potencial das pessoas que estão com você, que estão caminhando com você, tá bom? E segue falando aqui sobre a importância de compartilhar a visão. A visão é o que define o porquê e torna possível metas e conquistas. O líder precisa organizar a visão, estabelecer as etapas, projetando e mensurando ela, para assim transmiti-la de forma clara, criativa e ininterrupta aos seus liderados. Então, é sempre muito importante você estar fomentando a visão, trazendo a visão macro, que é muito grande, hoje, como nós aqui, nós temos uma visão muito grande, iluminar a Serra Gaúcha. Mas de que maneira nós faremos isso? Como vai ser os primeiros passos, os segundos passos, os terceiros passos, assim mesmo na sua empresa, onde você estiver inserido, a visão mesmo para dentro da nossa casa, do nosso lar, onde nós queremos chegar, como nós faremos para chegar nesse lugar, para ficar muito claro, para sim se ser simples, se tornar funcional, né, essa visão. Ele deixou uma frase muito interessante no livro, que diz assim: as pessoas compram primeiro o líder, depois a visão que o líder carrega. Isso é muito importante. As pessoas compram primeiro o líder e depois a visão que o líder carrega. Então, a importância do líder ser alguém onde as pessoas possam se inspirar. Ser uma pessoa onde as pessoas possam ter tamanha confiança que ela abraça a sua visão e pega junto com você. As pessoas seguem líderes que elas consideram merecedores de sua confiança, para que então possam seguir as causas que esses líderes defendem. Você precisa se tornar um líder cada vez melhor, para que seus liderados comprem você. Achei interessante isso. Você quer ser comprado? Eu quero, amém? Ele fala aqui também sobre como é importante nós termos uma comunicação e uma conexão com as pessoas que nós lideramos. Como líder, você precisa desenvolver uma comunicação eficaz com os membros da sua equipe, de forma atenciosa, eficaz e consistente. Então, para que os nossos liderados, aonde você esteja, ele consiga te entender, compreender e abraçar a visão que você carrega, você precisa se conectar com essas pessoas. Nós vemos o exemplo de Jesus. Jesus, ele tinha um tempo de mesa com essas pessoas, de comunhão. Sabe, ele sentava com esses caras, ele conhecia a história deles. Ele, sabe, é tão lindo. Tem uma cena no The Chosen onde Pedro estava pronto para sair para a viagem com Jesus. Mas antes de Jesus levar Pedro, que Pedro deixou a sua esposa, deixou a sua sogra, né? A Bíblia não fala de filhos, mas talvez ele tinha ou não. Mas antes de Jesus levar Pedro, ele passou lá na casa de Pedro e curou a sogra dele, para que Pedro pudesse ir em paz para a viagem e cumprir essa missão. Então, a gente vê o cuidado de Jesus com a vida pessoal de Pedro. Jesus não estava interessado só no Pedro ali, que ia estar com ele, e evangelizando e fazendo a obra. Ele também estava preocupado com o todo de Pedro. Então, é muito importante você ter tempos de mesa com as pessoas que você serve, sabe? Eu vou mencionar aqui o pastor Silvio, ele já foi jantar na minha casa, gente. Sabe, nós somos a liderança mais próxima dele, então é mais fácil ele não consegue fazer isso com toda a igreja, né, obviamente, mas os que estão mais próximos, que ele
para que estamos trabalhando mais efetivamente junto dele, ele tem esse tempo, assim como a pastora Rô, nós também, com as pessoas que estão debaixo da nossa liderança mais próxima, e os demais pastores também, da mesma forma, e assim como você ter tempos de conversar, de conexão, de entender as pessoas. Gente, eu vou dizer na minha empresa, nós temos um chefe, ele é muito engraçado. Ele não consegue ter tempo de mesa conosco, porque nós somos funcionários dele. Mas todo dia de manhã, nós trabalhamos lá em famílias, são famílias, setores são chamados de família lá na empresa que eu trabalho. Ele passa de família em família e dá bom dia para todo mundo. Teve esses dias que ele pegou um megafone lá e passava bom dia, bom dia. E eu vejo assim, ele não precisaria fazer aquilo, mas ele decidiu ser um líder mais pessoal com as pessoas, e isso a gente vê resultado. Nós trabalhamos muito com metas lá onde eu trabalho, e eu vejo que quando isso acontece, os resultados são melhores e maiores. Então, tanto na sua liderança espiritual que você exerce, como na liderança da sua empresa, seja criativo, para que as pessoas entendam que elas não são só mais uma mão de obra, mas que elas são importantes para você e que você deseja que elas cresçam assim como a sua empresa cresça. E ele fala aqui algumas características de estilos de liderança, né? Ele fala assim que somos inevitavelmente diferentes e como líderes expressamos nossa liderança de formas diferentes. E nós precisamos descobrir qual é o nosso estilo de liderança e descobrir o estilo de liderança dos nossos liderados para aumentar o impacto e influência nossa e deles. E é importante dizer que o líder de sucesso não se utiliza apenas de uma forma de liderar, mas se apropriam de várias formas e as utilizam em diversas circunstâncias. Mesmo que lhe seja natural, outros vão sendo assimilados e colocados em práticas. Então, eu vou falando aqui alguns estilos de liderança que existem. Existe a liderança visionária. O líder visionário possui habilidades de identificar desafios e criar oportunidades. Líderes visionários é um líder cheio de fé. Líderes visionários têm facilidade em delegar, deixando bem claro o resultado desejado. Líderes visionários precisam cercar-se de pessoas de fé, que propagarão com ele a visão. Líderes visionários precisam ampliar as habilidades naturais e trabalhar arduamente para desenvolver as habilidades que lhe faltam. Agora ele fala do segundo estilo de liderança, que é a liderança estratégica. Líderes estratégicos tornam empolgante a visão e têm facilidade de fragmentar em frases sequenciais, mensuráveis e atingíveis. Líderes estratégicos são líderes que elaboram rotinas produtivas, tornando os processos mais eficientes e os resultados mais eficazes, identificando necessidades e desenvolvendo potencial. Tem também a liderança gerencial. A característica dessa liderança é líderes gerenciais têm a habilidade de organizar passos, métodos, recursos na jornada, criando rotina e prestação de contas. Líderes gerenciais geralmente são aqueles que fazem as perguntas: este projeto é para curto, médio ou longo prazo? Quem vai fazer o que está nesse empreendimento? Como vamos obter os recursos? Você já começou a identificar, né? Pessoas assim. Líderes gerenciais têm visão clara sobre o empreendimento futuro. Líderes gerenciais pregam com entusiasmos e incendiam as pessoas à sua volta com suas visões. Líderes gerenciais não são facilmente desencorajados. Líderes gerenciais precisam estar atentos para não colocar processos na frente de pessoas. E ele continua falando sobre nós estarmos sempre cuidando da nossa motivação, sabe? O porquê que nós fazemos o que fazemos. Na liderança, transparência e franqueza são cruciais. Líderes e liderados precisam expressar abertamente seus pensamentos. E ele fala também para nós cuidarmos do excesso de crítica. Pessoas que decidem ser críticas como estilo de vida criam dissensões e desarmonia. Mesmo que sejam talentosas, carregam atitudes e motivações que acabam devastando a equipe e a organização. Grandes talentos precisam ser associados a atitudes dignas. Como é difícil lidar com pessoas que são extremamente críticas, né?
E a gente, ao longo da nossa jornada como liderança, você vai encontrar pessoas assim, que olham mais o lado negativo, mais o que não deu certo, esquecendo todo o restante de resultados e de coisas boas que já vivenciou. Então, a gente precisa de muita sabedoria de Deus, tanto na casa de Deus, na liderança cristã, como na liderança de empresa, de negócio, para tratar com essas pessoas, né? E ele dá aqui algumas dicas de como nós combatermos a crítica. Ele diz que é muito importante estar próximo dessa pessoa crítica. Se o líder perceber na equipe alguém com atitude errada, chame para conversar reservadamente. Compartilhar o que tem observado, dando o benefício da dúvida. Transmita perspectivas claras e oportunidade de mudar. Se houver mudança, todos ganharão. Se não houver mudança, você deverá convidar a pessoa a se retirar. Lembre-se, atitudes ruins contaminam toda a equipe. Então, é uma situação chata, porque muitas vezes nós vamos ter que lidar com pessoas difíceis, pessoas que criticam e pessoas que julgam as coisas e acabam contaminando os outros, como aquela frase da maçã, né, que vai contaminando. E isso, inclusive, dentro das nossas igrejas, às vezes existem, né, o joio misturado no trigo, e são pessoas que não permitiram, de fato, que Deus trabalhe na sua mente, no seu coração. E, às vezes, elas dão lugar mesmo para falatório, para dissensões, para contaminação. E começam a minar com uma fofoquinha aqui, com uma conversa ali, com uma situação chata ali. E isso não só dentro da igreja, como também nos negócios. E ele deu aqui alguns passos práticos de como nós tratarmos com essas pessoas, porque é inevitável. Você vai, uma hora ou outra, acontecer de você ter uma pessoa dessa na sua equipe. E ele deu alguns passos bem... ali até eu achei esse passo 3, eu disse, nossa, tem que fazer isso, tem que pedir para se retirar, né? Mas ele diz que se a pessoa não concorda com a visão que você carrega, então ela pode se sentir à vontade para procurar uma outra visão que se adeque mais com a sua vida, né? Como nós aqui, na Verbo da Vida, nós entramos nessa igreja, nós temos um curso, o Envolva-se, que fala sobre tudo que nós cremos, como nós procedemos. Então, quando nós fizemos esse curso, nós abraçamos essa visão, é isso que nós vamos seguir. O nosso pastor nos dá uma direção, nós vamos trabalhar dessa forma. Se nós quisermos ir para um outro caminho que não seja esse, nós estamos sendo rebeldes. Essa é a realidade, entende? E a Bíblia compara a rebeldia com feitiçaria. Isso é grave, sabe? Então, e da mesma forma, em um trabalho, no empreendedorismo e tudo mais, essa pessoa, ela entra numa empresa, ela quer fazer parte dessa empresa, e ela aceitou como a empresa funciona. Então, com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, o líder vai fazer todos esses passos anteriores, estar perto, tentar entender o porquê da situação, por que a pessoa faz isso, o que está incomodando a pessoa, dar a oportunidade de ela ser inserida, de ela tentar melhorar, mas se ou não continuar, persistir, precisa ser feito dessa forma, para que não contamine os demais, né? E a Bíblia fala muito clara que ai daqueles que, né, fizeram um dos seus pequenininhos tropeçar. Então, é muito sério. Eu já estou encerrando aqui, mas eu quero incentivar você que procure ser esse líder de influência, sabe? Nós estamos liderando para a eternidade. Cada pessoa que atravessa o teu caminho, quando você é cristão, principalmente, quando nós não éramos cristãos, a gente só levava tudo do lado profissional. Mas quando você é cristão, você precisa manifestar a Deus, independente do segmento que você exerce. Então você precisa ter Deus purinho em todas as tuas atitudes, em todas as tuas decisões. E quando nós estamos debaixo dessa autoridade, dessa unção do Espírito, porque a unção, ela vem para capacitar nós fazermos aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos fazer. E Deus nos capacita, Ele nos capacitou para governar, para liderar.
Então, independente da área que você lidere, a unção de Deus te capacita para que você alcance os objetivos que você precisa alcançar. Então, que nós possamos ser essa liderança. E ele fala que algo, já estou terminando, mas que eu não poderia deixar de falar, que ele fala sobre a importância de nós líderes estarmos cuidando. Terminou meu horário. A importância de nós estarmos cuidando de nós mesmos e procurarmos maximizar os nossos talentos. Então, eu quero te parabenizar por você estar aqui hoje, nessa tarde, porque você está querendo crescer, está querendo evoluir. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse feriado, mas você decidiu aqui nos ouvir, né? E eu agradecer ao nosso pastor, porque ele confia em nós, ele sabe dos nossos medos, dos nossos receios, das nossas inseguranças, e mesmo assim ele confia em nós, ele delega sobre nós. E isso é o próprio amor de Deus. Isso é bom demais, gente. E você é um líder abençoado por estar aqui nessa tarde. E que você procure cada dia mais crescer, se aperfeiçoar, buscar novas oportunidades de aprender, para que a sua liderança seja cada dia mais eficaz. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.